Olá pessoal, hoje vamos estar falando aqui um pouco sobre estatística, abordando as revisões sobre os conceitos, as variáveis discretas, incluindo a montagem de tabela de frequência, média, moda e mediana. O que seria a estatística? É um conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para medir e estudar os fenômenos coletivos. Ela pode ser dividida em dois tipos: a descritiva, que trata da organização, resumo e apresentação dos dados, e a inferência estatística, que busca a partir de uma amostra tirar conclusões sobre uma determinada população, tendo como ferramenta básica a probabilidade. O que seria a população? É o conjunto de todos os itens que fazem parte do estudo, podendo ser pessoas, objetos, produtos, dentre outros. A amostra é uma pequena porção da população e que ela não pode ser um conjunto vazio. A amostragem. A amostragem ela é uma técnica para recolher as amostras, ou seja, para selecionar as amostras e garantir o acaso na escolha. Existem três técnicas que são utilizadas para realizar a amostragem: a casual, que é por meio de um sorteio lotérico; a estratificada, que as populações elas são divididas em subpopulações, ou seja, em subconjuntos; e a sistemática, que a seleção das amostras é feita por meio de um sistema elaborado pelo pesquisador. Série. A série ela é um conjunto de todos os dados numéricos que não estão organizados. E o rol é essa série, esses dados que a gente tem na série, colocados em ordem. Variável é uma abstração que se refere a um determinado aspecto do fenômeno que está sendo estudado. Ou seja, são as variações que ocorrem de elemento para elemento. Ela pode ser quantitativa, quando se refere a quantidades, e podem ser medidas em número, por exemplo, a idade das pessoas, preço de produtos, peso de recém-nascidos, as quais podem ser discretas, que assumem apenas determinados valores, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, números inteiros, e contínuas, quando representam números quebrados, no caso de 0,5, 1,5, 2,5, e assim sucessivamente. E a variável qualitativa, que se refere a dados não numéricos, por exemplo, o sexo das pessoas, cor, grau de instrução. Esse tipo de variável ele pode ser dividido em ordinal, quando representam hierarquia, e nominal, quando não definem qualquer tipo de ordenamento ou hierarquia, como por exemplo a cor, o sexo e o local de nascimento. A gente vai entrar agora na parte prática da variável discreta. Então aqui a gente tem: organize os dados em rol, monte a tabela de distribuição de frequências e calcule a média, moda e mediana. Então nesse primeiro exemplo, nós temos aqui os dados dispostos em série, ou seja, está tudo bagunçado, como vocês podem estar vendo, tudo fora de ordem. E nosso primeiro passo é organizar em rol, ou seja, do menor número para o maior. Então começa 11, 11, 11, 12, 12, 12 e vai até o 17. Organizando em rol, nós podemos partir para o segundo passo, que é identificar a quantidade de elementos que a amostra tem. E elementos, nesse caso aqui, são 28. Nosso N, então, vai ser 28. Então, nós já temos aqui a quantidade de elementos, já temos os dados organizados em rol. Agora, a gente pode começar a montar a tabela de frequência. A primeira coluna é a variável, ou x. Nessa coluna aqui vai ser os números que fazem parte da nossa amostra. No caso, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. A segunda coluna é a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que esses números aparecem na nossa amostra. Por exemplo, o 11, voltando aqui uns slides atrás, vocês podem ver que ele aparece 3 vezes. Então, a frequência do 11, 3. A mesma coisa a gente faz com o 12, conta quantas vezes ele aparece na nossa amostra e coloca o valor aqui. Depois que a gente preencheu todas essas frequências, essa coluna de frequências, nós somamos ela. E o total deve ser igual à quantidade de elementos que tem a amostra. Se der diferença aqui, pode refazer essa coluna aqui que tem alguma coisa errada.
A próxima coluna é a frequência acumulada. Como que é feita a frequência acumulada? Esse primeiro número aqui, nós copiamos ele na primeira linha da frequência acumulada. O segundo passo, a gente pega esse número, o 3 da frequência acumulada, somamos mais o 6 da frequência, e vamos ter 9, faz parte da frequência acumulada. A mesma coisa a gente faz com esse 9. 9 da frequência acumulada mais 6 da frequência vai ser igual a 15. E fazemos isso para todos os outros números. Na hora que chegar aqui, no final, o resultado vai ter que ser 28. E ele deve ser igual à soma da frequência. Então aqui dá pra gente ter uma prova, uma prova real para ver se nós estamos fazendo certo esse processo. A terceira coluna que a gente vai lidar é a frequência relativa. Como que é feita a frequência relativa? Nós vamos usar como base essa coluna de frequências aqui. Tá, Evandro, mas como é que funciona? É muito simples. A gente vai pegar, por exemplo, o 3, que é o primeiro número aqui da nossa coluna de frequências, e dividir pelo total da coluna, que é 28. Então, 3 dividido por 28 dá 0,1071. Nós pegamos o segundo número, 6 dividido por 28, que dá 0,2143. E a gente faz isso com todos os outros números. No final, a soma desses valores aqui, ela tem que ser igual a 1. Depois disso, a gente já pode passar para a coluna de frequência relativa acumulada. Na coluna de frequência relativa acumulada, nós só vamos acumular os valores. Então, copiamos também 0,71 na primeira linha, 0,1071, desculpa, na primeira linha. Somamos com mais 0,2143 da frequência relativa, que vai dar 0,3214. Esse 0,3214 nós somamos com mais 0,2143, que vai dar 0,5357. E fazemos isso com todos os outros números. No final, o resultado tem que ser 1 ou bem aproximado a 1. Se eu não me engano, aqui nessa soma vai dar 0,9999. Então, sem problema, dá para jogar para 1. Essa frequência relativa acumulada também tem outra maneira de ser feita. Basta a gente pegar esses valores que eu vou destacar aqui agora, por exemplo, 3, e dividir pelo total da frequência, que é 28. 3 dividido por 28 vai dar 0,1071. 9 dividido por 28 vai dar 0,3214. E assim sucessivamente. Agora, a frequência relativa em porcentagem. É só a gente pegar os valores dispostos na coluna de FR e multiplicar por 100. Logo, 0,1071 vezes 100 dá 10,71%. 0,2143 vezes 100 dá 21,43%. 0,2143 vezes 100 dá 21,43%. E assim sucessivamente. O mesmo caso da frequência relativa acumulada, em porcentagem. Nós usamos para calcular a frequência relativa acumulada, ou a coluna FRA, e multiplicamos os resultados que encontramos, que estão em rosinha claro, por 100, que vão dar esses valores dispostos na coluna de frequência relativa acumulada em porcentagem. Então a gente terminou essa parte de distribuição de frequências.
Agora a gente precisa calcular a média. A fórmula da média é a soma de x vezes f dividido por n. O que seria esse x vezes f? Seria a multiplicação dessas duas colunas aqui, ó. Da coluna variável e da coluna frequência. Ou seja, 11 vezes 3 vai dar 33. 12 vezes 6 vai dar 72. 13 vezes 6 vai dar 78. E fazemos todos esses procedimentos até chegar no 17 lá embaixo. Após realizar essa multiplicação, nós vamos somar todos esses valores que a gente encontrou na coluna x vezes f, que vai dar o total de 375. Certo, Evandro, mas essa é a média? Não, não é a média. Mas esse é o valor que nós vamos utilizar para poder calcular a média. Então, esse 375 que nós encontramos, a gente divide pelo total de números que a amostra tem. Ou, como preferirem, pela soma das frequências da coluna F, que são 28. 375 dividido por 28 vai ser igual a 13,39, que vai ser a nossa média. Então, a gente já conseguiu montar a distribuição de frequências e calcular a média. O próximo passo é calcular a mediana. Certo, Evandro, como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar, a fórmula da posição da mediana, que é igual a n mais 1 dividido por 2. Uma coisa que eu tenho que deixar claro nessa fórmula. Por meio dessa fórmula, a gente não vai achar a mediana, vai encontrar apenas a posição dela. Certo? Então, n mais 1 dividido por 2. Nosso n é 28. 28 mais 1 igual a 29. 29 dividido por 2, 14,5. Certo, mas 14,5 ainda não é a nossa mediana. Aonde que se encontra a nossa mediana? Para isso, a gente vai olhar nessa coluninha aqui em amarelo, que é a frequência acumulada. Nós encontramos a posição da mediana, que ela está aqui em 14,5. Ela está aqui em 14,5, certo? Então, a gente tem que analisar agora a coluna de frequência acumulada. Então, essa primeira linha, que está a 3, significa que tem 3 números aqui, vai de 1 a 3. Nessa segunda linha, de 4 a 9. Nessa terceira linha, de 10 a 15. Nessa quarta linha, de 16 a 22. Na quinta linha, de 23 a 25. Na sexta linha, de 26 a 27. E na sétima linha, só 28. O 14,5 se encaixa em qual? Ele vai se encaixar nessa terceira aqui, que vai de 10 a 15. Então, o 14,5 está aqui dentro. Logo, a mediana é a variável 13, ou seja, MD igual a 13. Certo, já achamos então a média, a mediana, calculamos a tabela de frequências. Agora falta achar a moda. Qual seria a moda? A moda é uma fórmula bem difícil. Brincadeira, pessoal. A moda é só a gente olhar pela tabela de frequências qual o número que mais aparece. Se nós formos olhar aqui, o número 11 aparece 3 vezes, o 12, 6 vezes, o 13, 6 vezes, o 14, 7 vezes, o 15, 3 vezes, o 16, 2 vezes e o 17, uma vez. Nesse caso, a moda é o número que aparece mais vezes, logo é o 14, pois ele se repetiu mais vezes do que os outros. Então, nossa moda aqui é 14. Não tem fórmula, é apenas análise.
Suponhamos que no lugar do 7 aqui, vamos supor que fosse um 2. Ia sobrar o 12 e o 13. Pode isso, Evandro? Pode. Nesse caso, como os dois apareceram mais vezes, ia ser bimodal, ou seja, o 12 e o 13 nesse caso iriam ser a moda. E chegamos ao fim dessa primeira aula. Eu vou estar tentando fazer mais um vídeo na próxima semana, abordando agora a distribuição por classes, a fórmula como calcular a média, a moda, a mediana na distribuição por classes. Também vou estar fazendo uma pequena revisão nessa matéria. Qualquer dúvida que vocês possam estar tendo, podem estar entrando em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, que eu posso estar esclarecendo para vocês. Espero ter ajudado. Obrigado e até a próxima.